Hoje nós estamos aqui para falar sobre substantivo, né? E estamos iniciando o nosso segundo semestre. E a matéria de substantivo vocês vão tirar de letra, né? Que vocês já estudaram bastante substantivo, que eu percebi no início do ano, a gente foi dando alguns exercícios de vale a pena ver de novo, e eu percebi que vocês dominam o assunto, né? Então, isso é bem melhor para a gente. Hoje a gente vai falar sobre o substantivo 1, tá? E a gente vai classificar o substantivo, porém a gente vai ver aqui, né, que eu estou até colocando para vocês, que eu não sei se vocês todos já estão com o livro, aí vocês vão poder até copiar muitas regras através do portal, né, que isso vai ficar lá para vocês. Então, diz que substantivo é a palavra que denomina os seres, ou seja, a palavra que dá nome aos seres, né? Então, essa palavra é chamada de substantivo. Ela pode dar um nome, ela dá nome a coisas, né? Ela dá nome aos animais, às plantas, ela dá nome aos nossos sentimentos, às nossas ações, e ela dá nome também, o substantivo, ele dá nome aos seres animados e aos seres inanimados, né? Então, por exemplo, a gente tem o cachorrinho da gente. O cachorrinho da gente, ele tem ânimo. Porque o que significa ser animado? Que tem ânimo, que corre, late e assim sucessivamente, né? Então, a gente dá um nome para esse cachorrinho. Então, o substantivo é essa palavra que nomeia todos os seres, tá? Aí tem aqui. E a gente vai classificar esses substantivos. Eles são classificáveis. Eles são classificados em substantivo simples, né? Que a gente está vendo aqui. Substantivo comum. Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres de uma mesma espécie. Por exemplo, os seres de uma mesma espécie que nós conhecemos é mulher, homem, garoto ou menino, cachorro. Então, isso é todos da mesma espécie. Porém, essa mesma espécie, né? Se ela não tem um nome ainda, a gente diz que é substantivo comum, né? Aí tá aqui. Substantivo comum, frade é um substantivo comum. E quem é o frade, né? O frade é aquele líder religioso da igreja, mas ele tem um nome. Mas a gente vê na rua, a gente chama de frade, ok? Aí cobra, né? Cobra é, né, um ser da mesma espécie, é um animal, brinquedo, fruta, sentimento, tudo isso é substantivo comum. Então, em substantivo comum, eles dão, né, nome, né, isso, aos seres da mesma espécie. Substantivo comum, tá? Agora a gente vai, se tem um substantivo comum, tem um substantivo próprio. É aquela particularidade do substantivo que era comum, agora não. Agora ele é um substantivo próprio porque ele tem nome. O garoto, que é um substantivo comum, esse garoto ele recebe um nome, pode ser Carlos, José, né? Então, o que é o substantivo próprio? É aquele que dá nome a um determinado ser de uma mesma espécie ou de uma espécie, tá? Aí tem aqui Marcelino, Marcelino, né? É o nome o quê? É o nome de um ser de uma mesma espécie. Quem é? O Marcelino é homem. O que é homem? Homem é um ser da mesma espécie. Homem é um ser masculino, né? Então, mas ele pode receber um nome próprio. Deus, Deus é nome próprio, ok? Rita, Brasil, Sergipe, América. Esses são nomes próprios, ok? E a gente tem os concretos. O que são os concretos? Os substantivos concretos são aqueles que são reais, tá? Eles são imaginários, você pode imaginá-los, tá? Então a gente chama esses de seres concretos. Porque até então a gente tinha uma classificação assim muito primária, que era assim, não, concreto é aquilo que se pode tocar. Não, não é assim. Concreto é aquele ser real e que também a gente pode imaginá-lo, ok? Então, como esses concretos, a gente tem aqui cadeira, tá? Mesa, espada, fada. Fada é um ser concreto. Saci é um ser concreto. Como assim, professor? Você não pode imaginar?
A gente não imaginou? Não tem lá o desenho? Se eu colocar um desenho lá do Saci, você vai saber que é o Saci. Você não vai dizer que é a fada, ou que é uma princesa, ou que é uma bola. Não, você vai saber identificar. Isso daí independe de crença, tá, gente? Não coloca crença, né, nessa situação. É aquele ser que a gente imagina. Se eu mandar você desenhar uma fada, de repente você não tem tanto talento assim, mas você vai provar para mim que é uma fada. Você vai botar logo uma varinha de condom, né, na mão dela, e você vai saber que é uma fada. Então, esses são substantivos concretos, ok? Então, o que são os substantivos concretos? São aqueles seres reais ou imaginários, amém? Agora a gente tem aqui, e os substantivos abstratos? Os substantivos abstratos são aqueles que dão nome às qualidades, dão nomes aos estados e às ações, dão nome aos nossos estados, dão nome às nossas ações, ouviu? Aí vamos lá ver. E eles não dependem, né, o substantivo abstrato, na realidade, dependem, o substantivo concreto, ele não depende de ninguém para ele existir, mas o abstrato, ele depende de alguém, ele depende de uma pessoa, ele depende de um ser para existir. Ok, por exemplo, alegria. Como é que eu vou saber que a alegria existe? Porque a alegria, ela vai estar estampada na face de alguém, ou pelo comportamento da pessoa, eu verei que ela está alegre. Por exemplo, tristeza. Tristeza é um substantivo abstrato. Por que tristeza é um substantivo abstrato? Porque ela depende de um ser para existir. O concreto, ele não depende de ninguém para existir, ok? Então, os sentimentos, as ações e as qualidades são substantivos abstratos. Não esqueçam disso. Aí a gente tem, né, inteligência é um substantivo abstrato, humor é um substantivo abstrato, alegria, tristeza, dor. Dor é um substantivo abstrato. A gente não vê dor, não é isso? Então, é um substantivo abstrato. Aí tem agora os substantivos primitivos. Substantivos primitivos são aqueles, não é isso que a gente vê, que servem de base para formar outros substantivos. Eu digo sempre para as minhas crianças que o substantivo primitivo, ele veio primeiro. O que vem primeiro? A flor ou a floresta? A flor, não é isso? Então, eu sempre digo para as crianças que é aquele que vem primeiro, né? É o primitivo, a palavra já fala. Então, eu tenho aqui pedra, primitivo, não é isso? Flor, primitivo. Mar, primitivo. Dente, primitivo, né? Aí, se eu tenho um substantivo primitivo, certamente que eu tenho um substantivo derivado. Quem são os substantivos derivados? Muito fácil isso. São aqueles que derivam do substantivo primitivo. Então, eu pego o radical do substantivo primitivo e vou derivando outros substantivos, ok? Então, eu tenho aqui, ó, pedreira. Pedreira derivou de pedra. Floresta derivou do primitivo flor. Marujo derivou do mar. Pode ser marujo, pode ser maresia, pode ser maremoto. Todos esses que eu estou citando são substantivos derivados, que derivaram da palavra mar. E tem o dentista, que derivou da palavra dente. Isso não é nada complicado para a gente, né? Na verdade, nós estamos fazendo uma revisãozinha. Em contrapartida, a gente tem agora os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? Você vai pegar o seu livro aí, tá? No seu livro, todos os substantivos coletivos. Eles são coletivos porque eles expressam uma coleção, né, de substantivos da mesma espécie. Então, eu não sei quanto tem ali, eu não sei se tem 10, 100, 20 ou 1000, então eu uso o coletivo, ok? Então, o substantivo coletivo é aquele que dá nome não é isso? Dá nome a uma coleção de coisas, tá? Então, a gente tem esses substantivos aí. Eu vou só colocar para você aqui no quadro
na próxima aula nós vamos falar sobre esses substantivos. Eu estarei disponibilizando, né? Ou seja, liberando você para você fazer os exercícios do seu livro, né? Na próxima aula, e estarei também enviando os exercícios de fixação, tá? Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula.